Lucas 19, a partir do primeiro versículo, o título dessa ministração de hoje é Laço ou Aliança? É laço ou é aliança? Lucas 19 conta a história de um publicano chamado Zaqueu. Quem conhece Zaqueu? Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. Está lá em Lucas 19. Todos acharam? Bem. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo, ou seja, com alegria. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Amém? Até aí. Zaqueu, publicano. Todos entendem aqui, né, lendo esta palavra, que ele não era um homem amado por todos. Quem gosta de pagar imposto aqui? Quem gosta de ter seu dinheiro roubado pelos políticos? Ninguém gosta, né? Então hoje em dia a história se parece um pouquinho com os políticos, né? Ou com os impostos que nós pagamos e nós vemos o nosso dinheiro, que é digno, que é suado, indo para o bolso dos políticos, enriquecendo os políticos, e com isso a gente fica meio indignado, né? Então Zaqueu não era um cara muito amado pela galera. Os judeus não gostavam de Zaqueu, mas nem um pouco, porque além dele ser um cobrador de impostos, ele também era gerente geral dos cobradores de impostos. Ele não somente recebia por ser um cobrador de impostos, ele recebia também porque ele gerenciava todos aqueles que também cobravam impostos. Então ele era duplamente odiado pela galera. Mas no momento em que aquele homem viu que Jesus estava passando por ali, ele se apressou para ver Jesus, porque Zaqueu queria ver Jesus. Quantos aqui querem ver Jesus? Zaqueu queria ver Jesus, mas nós estamos falando de um pecador. Nós estamos falando de um homem que não conhecia a palavra. Nós estamos falando de um homem que ouviu falar provavelmente de Jesus, sabia que ele ia passar por aquele lugar e queria ver quem era Jesus. Só que não sabiam aqueles que reclamavam, aqueles que não gostavam de Zaqueu, aqueles que recriminavam aquilo que ele fazia, que Zaqueu no hebraico significa puro, significa limpo. E Zaqueu era um homem de mãos limpas, embora fosse um cobrador de impostos. Mas como assim, minha gente? É que ele não tinha se encontrado com Jesus ainda. Mas no momento em que ele se encontrou com Jesus, ele falou: peraí, eu preciso me apressar, eu preciso correr e eu preciso ver Jesus. E para ver Jesus, e para ter a presença, e para ter aliança com Jesus, nós precisamos nos esforçar. E mesmo que você possa olhar para dentro de você agora e diga: quantos pecados eu tenho aqui dentro de mim agora? Você pode ainda assim se levantar e se apressar e subir numa figueira brava? Você pode ainda assim subir numa árvore para ver Jesus? Você pode ainda assim se levantar e falar: se eu tiver que subir numa mesa, numa cadeira, num altar, se eu tiver que subir onde for, eu vou subir para ver o meu Jesus? Aquele homem, ainda que fosse pecador, aquele homem, ainda que aos olhos de muitos estivesse distante do Senhor, e fosse o último a querer ter algum contato com Jesus, quando soube que Jesus passava por ali, ele se apressou, correu e subiu naquela figueira, porque ele queria ver Jesus. Acontece que Jesus, como já sabia de tudo, inclusive já sabia quem era Zaqueu, viu Zaqueu em cima daquela figueira brava, olhou para ele e disse: Zaqueu. Ele chamou pelo nome. Pensem junto comigo. Se ele era um cobrador de impostos, a galera adora colocar apelido nas pessoas. Imagino eu que ele não era chamado de Zaqueu.
Porque Zaqueu significa puro. Zaqueu significa limpo. Imagino eu que ele era chamado de o cobrador de impostos. Lá vem aquele cobrador de impostos, não é? Lá vem aquele que vem pegar o nosso dinheiro. Lá vem aquele que rouba dinheiro da gente. Lá vem aquele que não é justo. Mas não chamavam ele de Zaqueu, porque Zaqueu significa justo. Mas Jesus, quando olhou para Zaqueu, sabia que era Zaqueu, porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu, assim como ele conhece o teu coração nesta noite. E ainda que dentro dele exista uma montoeira de pensamentos, de atitudes ou de pecados, o Senhor vê o teu coração. E nessa noite ele vem para limpar o teu coração, para que você possa ter uma aliança com ele. E essa aliança, por isso que eu disse no início, é laço ou é aliança? Essa aliança, ela é inquebrável. Sabe por quê? Eu fui procurar o significado de laço e de aliança. E para minha surpresa, porque Deus é perfeito em tudo, eu vou dizer o que diz no dicionário. Aliança: ato ou efeito de aliar-se. Pacto: pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade. União: laço pelo matrimônio. Pelo matrimônio. Um laço, uma aliança pelo matrimônio é eterno, é para sempre, é para nunca se quebrar. Aí laço, o que diz que é laço? Nó facilmente desatável, com uma ou duas ou mais alças. Armadilha ou rede para pegar caça. O que é um laço? É um nó que facilmente se desata. E o que é uma aliança? É um laço, é uma aliança feita pelo matrimônio. É um pacto eterno, é algo que não se quebra. E Zaqueu, embora fosse pecador, não sei se vocês estão entendendo ainda. Zaqueu, embora fosse pecador, embora fosse cobrador de impostos, ele estava ali porque ele queria ter uma aliança com Jesus. Ele não queria ter um laço com Jesus, ele queria ter uma aliança eterna com Jesus. E no momento em que Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não estava apenas dizendo: eu quero poder dormir na tua casa, porque ele andava de cidade em cidade. Ele estava também dizendo: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa, porque faz parte da minha missão salvar a tua vida. Jesus queria salvar um pecador, porque Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que estão precisando mesmo. E no momento em que ele olhou para Zaqueu, ele sabia que Zaqueu era um pecador. Ele sabia quem Zaqueu era, mas ainda assim, ele disse: Zaqueu, puro, limpo, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a palavra vai dizendo mais à frente, que quando Jesus disse aquilo a ele, ele se alegrou profundamente. Ele sentiu júbilo no coração. Imagina aquela alegria que vem da alma, aquela felicidade por saber que Jesus quer pousar na tua casa hoje. Imagina a alegria de você saber que hoje Jesus quer pousar na tua casa. Hoje Jesus quer pousar no teu coração. Hoje Jesus traz uma palavra de aliança para o teu coração. Hoje Jesus traz uma palavra que não vai se quebrar, que não vai se perder, mas que vai continuar no teu coração, fluindo e fluindo como rios de água viva. Zaqueu se alegrou, mas enquanto ele se alegrou, aqueles que estavam ao redor olharam para aquilo tudo e murmuravam e reclamavam. Sabe por quê? Quem não quer ter aliança com Jesus, quando tiver tendo aliança com Jesus, reclama, murmura e acha feio e acha desnecessário. Mas quando nós estamos tendo aliança com o Senhor, nós não nos preocupamos com quem está ao redor. A gente simplesmente não se preocupa se o nosso irmão vai rir porque a gente levanta o braço e adora o Senhor. A gente simplesmente não se preocupa se o nosso irmão vai achar estranho a gente exaltar o nome do Senhor, ou pregar alto, ou orar em línguas. A gente não se preocupa, porque tudo isso é mover do Espírito Santo. E a gente começa então a sentir a presença dele. A gente não está preocupado com o que pensam. A gente simplesmente quer falar: Jesus salva. E nesta noite ele vem te dizer: ele quer pousar na tua casa. Nesta noite ele quer pousar na tua casa. Vai haver salvação aqui nesta noite. Esta palavra é de aliança.
E você pode me dizer quantas vezes já ouvi falar sobre Zaqueu? Quantas vezes já me disseram Zaqueu era simplesmente baixinho, e por ser baixinho ele não conseguia ver Jesus passar. Já que ele era baixinho, ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. Ponto e basta. Não. Existem mistérios por trás da palavra que nós não conseguimos ver logo de cara, mas que o Senhor, quando quer, do jeito que quer, como quer e onde quer, Ele começa a revelar. Zaqueu era pecador imundo, Zaqueu não tinha salvação, Zaqueu era odiado por todos, mas ainda assim, com aquele peso do pecado nas costas, ele se esforçou para ver Jesus. Você tem se esforçado para ver Jesus? Você tem se esforçado para sentir a presença dEle? Você tem subido na árvore para ver Jesus? Quantos de nós subimos em árvores e nos esforçamos tanto para ter alianças com pessoas que não querem saber de Jesus? Quantos de nós nos esforçamos para viver uma vida de aliança com coisas que não importam, mas não nos esforçamos para ver Jesus? Aquele homem era rico. Se ele fosse pobre, era fácil se dizer: é pobre, não tem dinheiro, não tem onde cair morto, está precisando de Jesus, por isso que ele recorre a Jesus. Mas não, Zaqueu era rico, Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu não precisava pedir prosperidade para o Senhor, porque ele tinha dinheiro, mas ele queria ver Jesus, e ele se esforçou para isso. E nessa noite vai ter gente subindo em árvore aqui, porque o Senhor quer que você se esforce para buscar a presença dEle. E o lindo de tudo isso é que o povo começou a reclamar, né? É absurdo, um pecador, Jesus vai dormir na casa de um pecador. Que absurdo, né? Quando Jesus conversou com aquela samaritana, os próprios apóstolos olharam para aquilo. Meu Deus, conversando Jesus com uma mulher. Meu Jesus, é o fim de tudo, é o fim dos tempos. Diga-se de passagem, se eu não estiver enganada, o diálogo mais longo da palavra do Senhor, de Jesus aqui nesta terra, foi com uma mulher, a samaritana, lá em João 4. E os homens olharam assustados: o que é isso? O que é aquilo? Jesus falando com a mulher, como isso pode acontecer? E nós olhamos assustados para tantas coisas, né? Nós nos assustamos com tantas coisas, como se assustaram com Jesus dormindo na casa de um pecador, cobrador de impostos. Mas Jesus viu pureza naquele homem. Jesus viu que o coração dele era limpo. Jesus viu que a intenção dele era realmente de buscar o Senhor, não era de viver de aparências. Jesus viu que ele realmente queria ter uma vida transformada. Jesus viu que ele realmente queria diferença na vida dele. Ele não estava falando apenas da boca para fora, como em muitos momentos eu disse antes de conhecer Jesus, ou vocês podem ter dito. Ele realmente queria uma vida transformada. E por ver isso, Jesus disse: hoje me convém pousar em tua casa, hoje eu vou estar contigo. E ele ficou tão feliz com aquilo, Zaqueu ficou tão feliz, que ele, sem que ninguém dissesse nada, sem que ninguém pedisse nada, ele virou para Jesus e já se abriu. Sabe quando a sua mãe te pega aprontando alguma coisa? Sabe quando você é filho aí, eu quando era mais nova, fiquei debaixo da mesa uma vez e a mulher estava passando pano nas roupas, estava passando as roupas, e minha mãe disse que não era para ficar debaixo da mesa. E eu teimei com a minha mãe e fiquei debaixo da mesa. E minha mãe: não fica debaixo da mesa. E eu teimei com a minha mãe e fiquei debaixo da mesa. Eu só olho quando está vindo minha mãe. Quando minha mãe está chegando, eu saio correndo para me esconder dela, porque eu já sei que eu fiz besteira, eu já sei que eu estou errada, então eu tive que correr para me esconder. Ou quando você é criança, bem criancinha, quem já é mãe aqui deve saber muito melhor que eu, e a criancinha está enfiando o dedo na tomada, quando ela olha para você e vê que você está vendo, ela solta na mesma hora, é ou não é? Criança, quando está aprontando alguma coisa e a mãe vai chegando, ou o pai vai chegando, ela já: não é comigo, não fui eu, não fiz nada. Não é isso? A tendência do ser humano é dizer: não fui eu, não está comigo, eu não tenho culpa. Olha, eu fiz isso porque fizeram aquilo. A gente tende a se justificar. Olha, eu fiz isso porque fizeram isso comigo. Eu agi dessa forma porque agiram de determinada forma comigo. Mas Zaqueu não fez isso. Zaqueu não virou para Jesus e falou: Senhor, eu tenho cobrado impostos desse povo porque é meu trabalho, eu preciso ganhar dinheiro. Ele não precisou, ele não disse nada disso. Ele simplesmente virou para o Senhor e disse: Senhor. Ele chamou Jesus de Senhor, porque Jesus era o Senhor da vida dele. Já começa por aí.
Jesus era o Senhor da vida dele. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele já virou para Jesus: Senhor, metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se eu roubei de alguém, eu restituo 4 vezes mais. Houve ou não houve salvação na vida deste homem? Houve ou não houve salvação na vida de um pecador que era odiado por todos e que todos olharam e disseram: Jesus vai pousar na casa deste homem? Que absurdo! Mas foi justamente na vida daquele homem que Jesus trouxe salvação. Mas ele teve que se esforçar. Ele teve que se levantar. E diante da impossibilidade dele, talvez você tenha a tua dificuldade. Talvez quando você se ajoelha para orar, você não consegue por algum motivo. Talvez você não tenha arranjado tempo para orar, para ter essa aliança firme com o Senhor. Mas diante de todas as dificuldades, ele não olhou para a estatura dele. Ele olhou para Jesus. Ele queria ver Jesus. Então ele subiu naquela árvore com dificuldade também. Mas ele subiu naquela árvore para ver Jesus. Será que nós estamos subindo na árvore para ver Jesus? Ou será que nós estamos fazendo como o jovem rico em Lucas, capítulo 18, versículo 18? Volta uma página só na sua Bíblia. Lucas 18, a partir do versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe. Nessa versão está escrito príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Só até aqui. Aquele jovem rico também, assim como Zaqueu, tinha bens, tinha propriedades. Não precisava de buscar o Senhor porque precisava de riqueza. Porque muitas pessoas buscam o Senhor por isso. Ele era rico também. Mas ele era aquele famoso religioso que fazia tudo conforme a lei mandava. Eu não adultero, eu não traio a minha mulher, eu não estou roubando nada de ninguém, eu estou honrando meu pai e minha mãe, eu não estou mentindo, eu não estou fazendo nada que desagrada o coração de Deus. Então o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Mas já começa diferente essa palavra, porque o jovem rico já começa chamando Jesus de mestre. Jesus era mestre para ele. Jesus não era o Senhor da vida dele. Jesus era o mestre. E existe sim uma diferença. Ele não era o Senhor, ele era o mestre. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor explica para ele o que ele deve fazer. Nossa, tudo isso eu já faço. Faz muito tempo que eu faço tudo isso. Faz tempo até demais que eu tenho cumprido com tudo isso. Eu sou perfeito. Não me falta nada. Eu tenho feito tudo conforme a vontade do Senhor. Nada falta para que eu possa herdar a vida eterna. Então por que não? O Senhor: mas uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Pega tudo que você tem, vende e reparte pelos pobres. E aí você vai ter um tesouro no céu. A palavra diz que nós não devemos juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas nos céus, não é isso? Isso não nos impede de ter casa, de ter carro. Isso não nos impede de ter prosperidade. Isso não nos impede de ser prósperos nessa terra. Mas impede de nós termos o nosso coração e a nossa mente voltada para essas coisas. O nosso coração precisa estar em Jesus e não nas coisas materiais. Porque o Senhor prospera na nossa vida e não deixa faltar nada. Assim como Ele tem feito na minha vida e na vida do meu marido. Nada tem faltado. Mas o nosso coração não pode estar no dinheiro. Porque a partir do momento em que o seu coração está no dinheiro, a tua aliança não está em Jesus, mas no dinheiro. E aquele Zaqueu,
aos olhos de todos, estava com o coração voltado para o dinheiro. Aquele Zaqueu, aos olhos de todos, era um pecador imundo que não queria saber de Jesus. E aquele jovem rico que fazia tudo certo, tudo tão bonito. Eu não adultero, eu não roubo nada de ninguém, eu honro meu pai e minha mãe. Eu quero a vida eterna, eu quero a salvação. Mas aquele jovem rico não tinha o que Zaqueu tinha. Aquele jovem rico não subiu numa árvore para ver Jesus. Aquele jovem rico não se esforçou para ter a presença do Senhor. Aquele jovem rico não fez o que o Senhor queria que ele fizesse. Aquele jovem rico não tinha o coração puro. Ele demonstrava uma coisa que ele não era. Ele dizia uma coisa que ele não vivia. Ele arrotava uma coisa que na realidade era mentirosa. Eu faço tudo isso, Senhor. Eu cumpro com tudo isso, Senhor. Então por que eu não tenho a vida eterna? O que me falta? Já que eu sou tão santo assim. Já que você é tão santo assim, vamos ver se você é realmente desprendido. Vamos ver se realmente eu sou o seu Senhor, ou se o dinheiro é o seu Senhor. Por isso que ele chama Jesus de mestre e não de Senhor. Porque o Senhor da vida desse jovem rico era o dinheiro, não era Jesus. E a partir do momento que o Senhor da nossa vida não é Jesus, nós naufragamos. E a nossa aliança não consegue progredir. Nós não nos aliançamos ao Senhor verdadeiramente, mas nós vivemos de migalhas e migalhas. Nós vivemos de orações e de pedidos para que nós tenhamos aquilo que nós queremos, mas nós não aceitamos aquilo que o Senhor está falando para nós. Nós não aceitamos aquilo que o Senhor está nos ensinando que é o caminho certo para nós, porque Ele não é o nosso Senhor, Ele é apenas o nosso mestre. E nós queremos apenas que o nosso mestre venha nos dizer o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna. Porque eu quero a vida eterna, mas eu não quero me desfazer do meu carro. Eu quero a vida eterna, mas eu não quero me desfazer das minhas mentiras. Eu quero a vida eterna, mas eu não quero me desfazer dos meus pecados. Eu quero a vida eterna, mas eu não quero na árvore nem me esforçar um pouquinho para ver Jesus. Eu quero a vida eterna, mas eu não quero mudar quem eu sou. Eu quero a vida eterna, mas eu não vou mudar e não vou me levantar dessa cadeira e vou continuar sendo a mesma pessoa que eu tenho sido nos últimos anos, porque não vale a pena se esforçar. E a gente começa a perceber que para servir ao Senhor nós precisamos abrir mão de muitas coisas, sim. Nós precisamos renunciar. E é por isso que é tão evidente a diferença entre Zaqueu e esse jovem rico. Zaqueu poderia dizer: eu não abro mão de coisíssima nenhuma, eu tenho tudo que eu quero, eu estou cumprindo a lei. Se querem me odiar, problema de vocês. Mas não, Zaqueu falou: eu quero Jesus. Eu quero ver esse Jesus. E Jesus, conhecendo o coração dele, sabendo que era puro, disse: ah, Zaqueu, eu te conheço pelo nome. Você não é ladrão, Zaqueu. Você não é o cobrador de impostos, Zaqueu. Você é o meu filho amado. Você é puro, você é limpo. Eu vim trazer salvação para a tua vida nesta noite, porque você quer aliança verdadeira comigo. E quem quer ser Zaqueu nesta noite aqui? Eu quero ser Zaqueu. Eu quero ser Zaqueu. De pequena estatura, pequeno, baixinho. Vai olhar e falar: meu Deus, um pobre coitado baixinho. Será que ele consegue subir naquela árvore? Não tem capacidade nenhuma. Um pecador imundo, não tem salvação para ele. E às vezes a gente olha para algumas pessoas e diz: não tem salvação para esse daí. Esse bêbado imundo que vive na rua jogado, não tem salvação para ele, não. Quem sabe você olha para a tua casa, quem sabe você viva isso dentro da tua casa. E eu, como olhei para o meu pai há muitos anos, e diga: não tem solução, não tem salvação. E eu vivia dentro da minha casa com o meu pai e brigava constantemente com ele, ficava sem falar com ele meses e meses. Quem conhece essa história sabe que a gente passava o ano inteiro sem se falar. Quando chegava no Natal e no Ano Novo, minha mãe falava: vai dar Feliz Natal pro seu pai. Ele não é meu pai. Aí falava pro meu pai: Hélio, vai dar Feliz Natal pra tua filha. Ela não é minha filha. E quando a gente brigava, a gente caía na mão mesmo. Era. E eu dizia que ele não era meu pai, e ele dizia que eu não era filha dele. E isso me deixou muito frustrada durante muitos anos. Porque durante muitos anos eu não podia crer na paternidade do meu Deus, já que eu não tinha uma paternidade dentro de casa.
Eu não podia acreditar que Jesus não ia me abandonar, se quando eu precisava de alguém para conversar comigo, meu pai não estava ali. E traía tanto a minha mãe, e mentia tanto, e não era um exemplo de pai. E eu olhava para ele no início da minha conversão e dizia: não tem solução para isso. Não tem solução para esse pecador. Ele jamais vai aceitar Jesus. Ele jamais vai querer saber de Jesus. Não tem o que fazer. E durante um período dessa minha conversão, eu vivia assim, como uma religiosa, como jovem rico. Eu tenho feito isso, eu tenho ido à igreja, eu tenho cuidado dos jovens, eu tenho sido uma santa, eu tenho buscado agradar o coração do meu Senhor, mas dentro de casa não perdoava o meu pai completamente ainda. Dentro de casa eu ainda olhava para ele, sabia quem ele era, e eu não olhava para ele como meu pai, mas como aquele que aprontou. Eu não chamava ele de pai, eu chamava ele de o cobrador de impostos. Eu não chamava ele de pai, eu chamava ele pelo pecado dele. E quem sabe nessa noite você esteja chamando alguém pelo pecado dele, ou esteja chamando você mesmo pelo pecado que você cometeu, e não por quem você é na presença de Deus. Mas eu venho te dizer nessa noite que quando você se propõe realmente a ter uma aliança com o teu Senhor, com o teu Salvador, com o teu Deus, Ele faz uma transformação tão grande na tua vida. Ele muda tanto até o teu jeito de pensar, de agir, que quando você menos espera, o teu pai levanta a mão e diz: eu aceito Jesus, eu aceito esse Jesus que você tem também. E em janeiro deste ano, meu pai levantou as mãos e disse: eu aceito Jesus. Em janeiro deste ano ele levantou as mãos e disse: eu aceito esse Jesus. Que ele dizia para mim: você é louca, eu sou religiosa, vai deixar todo o seu salário na igreja, vai ficar enriquecendo o pastor. Seu pastor anda de Amarok e a gente aqui passando necessidade em casa e você fica dando seu dízimo na igreja. Isso é um absurdo. E hoje meu pai tem orgulho de me chamar de pastora. Hoje o meu pai me apresenta para os outros como pastora. Quando você se propõe a realmente ter uma aliança com o teu Deus, Ele muda a tua vida de uma forma tão íntima e tão profunda, que você não vai mais se preocupar com o dinheiro, isso não vai mais te entristecer. Perceba a diferença. Raquel se alegrou quando Jesus disse: hoje eu vou pousar na tua casa. Aquele jovem rico não, quando Jesus disse: vai e vende tudo que tu tens, ele ficou triste. Ele ficou triste. Foi aí que Jesus olhou e disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E olha, isso não é por causa do dinheiro, isso não é o dinheiro em si, isso é o seu coração voltado para o dinheiro. É porque o coração daquele jovem, que nós nem sabemos o nome, era voltado para o dinheiro e não para Jesus. É por isso que não houve salvação na vida daquele homem, não houve transformação naquele momento, porque ele não entregou para o Pai tudo que ele precisava entregar. E nós temos dificuldades de entregar aquilo que dói, onde nós queremos que doa. E eu vou contar um testemunho breve. Há uns dias atrás, um mês, não sei, mais ou menos. Todo mundo sabe que eu não sou daqui, eu sou de Brasília. Então, para mim, às vezes é muito difícil. Para mim, a cultura é diferente, tudo é diferente. E tudo que eu sei que o meu marido quer é morar aqui, porque ele ama aqui. E há uns dias atrás, ele me disse que queria comprar uma casa aqui. Quando ele me disse que queria comprar uma casa aqui, eu chorava por dentro para não mostrar para ele, né? E quando eu pude finalmente conversar com ele, eu falava: eu não quero. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Porque eu não conseguia entregar aquilo que o Senhor estava pedindo para eu entregar. Mas eu não quero. E o Senhor falando no meu coração: mas você não entrega, né? Você diz que entrega tudo para mim. Você diz que faz tudo conforme eu quero, mas você não entrega tudo. E Deus usou pessoas para me falarem a mesma coisa. Entrega. Entrega, mas nós temos dificuldade de entregar tudo que nós temos, ou queremos, ou pensamos para o Senhor, porque nós achamos que nós fazemos melhor do que Ele. Nós achamos que nós podemos fazer melhor do que o Senhor. Mas depois daquele dia, uns 2 dias depois, eu disse para ele que ele podia fazer o que ele quisesse.
Eu disse para ele que ele podia comprar a casa, que ele podia, porque eu estaria feliz com ele, mesmo com as minhas limitações, eu aceitaria aquilo. E no momento em que eu disse para ele que ele podia fazer aquilo, o meu coração descansou. O meu coração relaxou, porque eu entreguei aquilo que o Senhor queria que eu tivesse entregado. Eu entreguei para o Senhor aquilo que talvez você esteja aí segurando agora. Talvez hoje você segure isso no teu coração e não coloque para fora. Talvez hoje você esteja segurando algo, ou tentando reter algo que o Senhor já disse para você. Entregue, porque eu faço melhor do que você. Confie em mim, porque eu faço melhor do que você. Aquele jovem rico não teve a coragem de entregar para o Senhor o que ele tinha de mais precioso. Porque no lugar de ele achar que o coração dele era o mais precioso, ele achava que o dinheiro era o mais precioso. E ele não teve coragem de entregar esse dinheiro para o Senhor. Ele segurou aquele dinheiro, ele guardou aquele dinheiro. Ele ficou triste quando soube que era para dar para os pobres e ficar sem nada. Ele disse: não vou fazer isso, eu não quero isso. E assim não houve mudança. E assim não houve transformação. E assim ele continuou a ser o mesmo religioso de sempre. Mas nessa noite, o Senhor nos chama para uma aliança diferente. Para uma aliança em que se você tiver que subir numa árvore alta, você vai subir. Para uma aliança em que se você tiver que jogar tudo hoje na presença do Senhor, você vai jogar. Para uma aliança em que se você disser: eu abro mão daquele salário, se o Senhor falar isso com você, você vai abrir. Para uma aliança em que se você tiver que deixar pai e mãe lá em outro estado e vir para cá, você vai vir. Para uma aliança em que se você tiver que se esquecer e deixar todo esse pecado e abandonar, você vai deixar. Porque você confia que o Senhor sabe e faz muito melhor do que você. Porque você confia que se o Senhor diz: hoje me convém, hoje eu quero pousar na tua casa, é porque Ele vai trazer salvação para a tua vida, é porque Ele vai trazer salvação para a tua casa, é porque Ele vai trazer salvação para o teu coração, é porque Ele vai trazer salvação e mudança. É porque as pessoas vão olhar e não vão te chamar mais de um cobrador de impostos, mas vão te chamar de Zaqueu, limpo, puro na presença do Senhor. Vão olhar para você e dizer: vejam o que Jesus fez na minha vida, vejam o que Jesus mudou em mim. E as pessoas vão querer essa mesma mudança, porque elas vão saber que foi Jesus quem fez isso em você. Elas vão saber que você tomou a postura de um verdadeiro crente, de um verdadeiro servo do Senhor, de alguém que realmente busca entregar ao Senhor todo o teu coração. Então nessa noite, eu queria que a gente pudesse realmente abrir o coração e realmente entregar para o Senhor tudo aquilo que está dentro de você. Eu não sei se é dinheiro ou se é falta de dinheiro. Eu não sei se é infelicidade. Eu não sei se falta paz no seu lar. Eu não sei se falta paz no seu casamento. Eu não sei se falta alegria na tua vida. Eu não sei se falta um desejo ardente de buscar o Senhor. Eu sei que nós sempre precisamos ter uma aliança maior com Ele. E talvez o teu momento de oração seja tão pequeno. Talvez você fale com o Senhor somente quando está dirigindo. Talvez você fale com Ele somente quando está tomando banho. Mas o Senhor quer que você tenha um momento de oração com Ele íntimo e profundo. Um momento em que você larga o celular. Um momento em que você larga a televisão. Um momento em que você larga tudo, inclusive livros ou até a própria Bíblia, e se ajoelha e fala com o teu Pai. Um momento em que, se for preciso, você sobe na árvore para ver Jesus. Ele quer essa disposição do nosso coração. Ele quer que a gente se desprenda de tudo que a gente segura ou retém. Porque quando você segura algo para você, isso cai, isso sai pela tua mão. É como aquela moedinha que você aperta aqui e ela sai pelos dedos. Não tem como você segurar. Não tem como você manter isso na tua mão. Para de segurar. Não seja como o jovem rico, que tinha tantas riquezas, mas não tinha nada. Porque tinha tanto dinheiro, mas não tinha Jesus. Porque vivia uma religião e não o verdadeiro amor. Porque vivia o que os outros viam e não o que Jesus estava vendo. Porque vivia para ser aprovado pelos homens e não por Jesus. Zaqueu, no entanto, era reprovado pelos homens. Ele era visto pelos homens e reprovado, mas foi aprovado por Jesus. O que mais importa, ser aprovado pelos homens ou por Jesus? A própria palavra diz: agora você é servo dos homens ou você é servo de Deus? Quem você quer agradar, os homens ou o Senhor Jesus? Zaqueu, embora fosse reprovado por todos, Jesus olhou para ele e viu pureza. Aquele jovem rico,
que era tão bonito, né? Que era tão cheio de boas atitudes, tão perfeito diante de todos, não conseguiu entregar, não conseguiu soltar o dinheiro, e assim não houve salvação na vida dele. Aquele jovem rico começou falando: mestre, o que eu devo fazer para ter a salvação? E ele não teve a salvação. Zaqueu não perguntou isso para o Senhor. Zaqueu queria ver o Senhor. E Jesus viu que Zaqueu estava querendo vê-lo. E vendo a intenção do coração, Jesus levou salvação para a vida de Zaqueu. E ele nem pediu. E além de não ter pedido, ele espontaneamente diz: eu pego metade dos meus bens e dou aos pobres. E se eu roubei de alguém, eu dou 4 vezes mais. Normalmente se vê que se dá 2 vezes mais na Bíblia, mas ele deu 4 vezes mais. Olha a intenção do coração desse homem. Veja se o nome dele realmente não significava limpo, puro, justo. Zaqueu era justo, embora fosse um pecador. Agora pense comigo, quantos pecadores arrependidos tem aqui hoje? Eu sou uma pecadora arrependida. Quantos de nós estamos aqui também arrependidos? Buscando cada dia mais sermos santos na presença do Senhor? Buscando cada dia mais sermos parecidos com o nosso Senhor? Buscando ler a palavra do Senhor e compreender o que o Senhor está nos dizendo? Buscando viver o evangelho de verdade e não de mentira? Buscando viver a totalidade que o Senhor tem para nós, e nós estamos vivendo pela metade. Em muitos momentos a nossa aliança com o Senhor, ela é pela metade, porque nós não buscamos o Senhor na inteireza disso tudo, nós não buscamos o Senhor na completude disso tudo. Mas nessa noite o Senhor vem nos chamar para se levantar e para subir naquela árvore para ver Jesus. Nessa noite o Senhor vem te chamar de limpo e puro na presença dEle, porque nessa noite Ele vem tocar no teu coração e tirar todas as impurezas daí de dentro. Nessa noite Ele vem te chamar para uma aliança que é eterna e que é inquebrável. Ele te chama, e essa aliança não é como aquela que foi feita antigamente. É uma aliança diferente. É uma aliança que vai te tocar de uma forma diferente. É uma aliança que vai ligar uma chave dentro de você. E a partir de hoje a tua busca pelo Senhor vai ser diferente. A partir de hoje o teu desejo pelo Senhor vai ser diferente. Você vai ser muito mais disposto para buscar o Senhor, para se levantar e falar com o Senhor. Seja de madrugada, seja à tarde, seja de manhã. Você vai ser muito mais disposto. Você vai ali porque você sabe que tem Jesus, e não porque tem um homem ou uma mulher que fala de Jesus, porque nós não somos nada, mas Jesus é tudo. E você vai se levantar como Zaqueu agora. Eu quero que nós possamos colocar os nossos corações na presença do Senhor. Eu quero que agora você se levante e se imagine subindo em uma árvore para ver Jesus. E olhe para Ele e diga: Senhor, está aqui todo o meu ouro, todo o meu bem, todos os meus bens, todo o meu dinheiro. Está aqui o meu coração, está aqui o que eu acho, está aqui o que eu penso, está aqui aquilo que é podre dentro de mim. Eu quero entregar por Senhor hoje. Eu quero colocar nas tuas mãos hoje, para que haja cura, para que haja transformação, para que a aliança seja diferente, para que você não seja um religioso que diz: eu faço tudo tão bonitinho. Eu tenho feito isso desde a minha mocidade, Senhor. Eu tenho feito isso desde muito jovem, Senhor. Mas quando o Senhor toca na ferida e diz: isso, você tem largado isso? Você não consegue largar. Você não consegue deixar, porque você está tão apegado àquilo, que você tem aquilo como teu Senhor. E aquele jovem rico não tinha Jesus como Senhor, mas o dinheiro como o Senhor da vida dele. Então nessa noite a gente tem que se levantar diferente. Nessa noite a aliança tem que ser diferente. E por que aliança? Porque quando nós nos aliançamos a alguém, nós fazemos um pacto de sangue quase, né? E essa aliança tem que dar frutos. E assim as pessoas vão olhar para você e vão falar: como vale a pena ter a amizade dessa pessoa? Como vale a pena estar perto dessa pessoa? Como vale a pena conviver com essa pessoa? Imagina no céu como vai ser. Não tem mentira, não tem falsidade, não tem hipocrisia, não tem inveja, não tem ódio, não tem rancor, não tem apego ao dinheiro, não tem nada disso. As ruas são de ouro e o nosso coração vai estar sempre alegre. Alegre como de Zaqueu ficou quando Jesus disse que ia pousar na casa dele. Então agora eu queria que a gente começasse a orar e que você se pusesse de pé.